Mateus, capítulo 7, o verso 6, nos diz o seguinte: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, os despedacem. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Tem misericórdia de mim. Senhor, que nós possamos ouvir a Tua palavra com toda a atenção, os nossos corações abertos pela obra, pelo trabalho do Teu Santo Espírito. Escreve em nossos corações as palavras da Tua lei. Faz com que nossos corações batam ao ritmo da Tua graça, para que nós possamos viver em conformidade com aquilo que Tu exiges, nos dá e nos capacita para a glória do Teu santo nome. Tem misericórdia de mim, vil pecador, ao ousar abrir a minha boca para proclamar a Tua palavra. Tem misericórdia de cada um que me ouve. Não a nós, mas ao Teu nome seja toda a glória. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Senhores, há pouco nós vimos Jesus condenando o julgamento imprudente, o julgamento temerário, pois ele nos diz que nós não devemos sentenciar os outros, condenar os outros, porque isso é prerrogativa, é direito de Deus, não cabe a nós. Depois, nós vimos Jesus condenar o julgamento hipócrita, aquele tipo de julgamento que enxerga melhor os pecados alheios do que os próprios. Muitas vezes esconde os próprios, apontando os alheios. Por fim, nós vimos que devemos limpar primeiro a impureza dos nossos olhos, tirando as traves dos nossos olhos, ou tirando então o pecado das nossas vidas, para então nós podermos enxergar corretamente algum cisco no olho do irmão, na vida do irmão, e então, após isso, auxiliá-lo com estas coisas. Parece que após a proibição destes certos juízos, Jesus fala alguma coisa meio contraditória aqui, uma vez que agora ele nos manda exercer julgamento, pois não há como você definir um cão ou um porco sem julgamento. Nós não podemos, meus irmãos, perder o equilíbrio isolando algumas declarações bíblicas, ao invés de as considerarmos dentro dos seus respectivos contextos. Nós temos que olhar sempre o contexto, e que Deus nos ajude a aprendermos o ensino do Senhor aqui. Hoje eu quero mostrar que após nós definirmos essas bases, após Jesus definir a nós essas bases sobre o julgamento, Ele não nos proíbe todo tipo de julgamento, aliás, Ele nos instrui e nos cobra a julgarmos e fazermos diferença, distinção entre cães, porcos e filhos de Deus. Nós devemos nos perguntar ao longo da mensagem como que nós temos compartilhado as coisas sagradas. Temos compartilhado elas como sagradas são, como pérolas são, ou de qualquer maneira. Temos perdido tempo com porcos e com cães. Jesus nos ensina a não lançarmos coisas santas a pessoas imundas, porque porcos e cães é a designação bíblica de pessoas imundas, porque os porcos não valorizam e pisoteiam as pérolas,
E porque os cães se irritam mediante as coisas sagradas e acabam voltando-se violentamente contra nós, contra aqueles que vão lhes anunciar essas coisas. Portanto, o que nós temos que ter em mente é que essa declaração de hoje, do verso 6, Jesus aqui continua falando sobre o assunto do julgamento. E ele vai continuar mais à frente. Depois nós vamos ver a respeito de pedir, de oração. Pedir, buscar, bater. Ainda estamos dentro de um contexto de julgamento, até que nós cheguemos no verso 12, sobre tratar o próximo como nós queremos que ele nos trate, que ainda está falando sobre julgamento. O meu primeiro ponto para o dia de hoje, para o verso 6, é que antes de qualquer coisa nós devemos entender sobre o que Jesus está falando. O que são cães, o que são porcos, o que são pérolas e o que são essas coisas santas. O cão era um animal imundo, tanto culturalmente, quanto sob o aspecto cerimonial, da lei cerimonial. O cão era um animal imundo para o judeu. Nossos dias são diferentes. Nós temos uma ideia bem diferente de cão hoje em nossa cultura. O cão hoje em nossa cultura, ele passou de melhor amigo do homem para ser algo como um membro das famílias, ao ponto de nós ouvirmos bizarrices como pai e mãe de pet. Hoje, matar um filhote de cachorro é muito mais perverso do que matar uma criança ainda no ventre da sua mãe. Contudo, o cão que nós devemos ter em mente aqui, no contexto, era absolutamente imundo para o judeu. Esses cães, eles eram selvagens. E por serem selvagens, eles não iam para o pet tomar banho e poda e tudo mais. Eram feios, eram de rua, eram vorazes porque estavam famintos. Eram ariscos e atacavam com violência. Vagabundeavam por toda parte, como nós podemos ver em cidades maiores. Blumenau até não tem tanto, mas quando você vai para uma cidade maior, você vê aquelas matilhas de cães para lá e para cá. Andavam à procura de alimento e buscavam seu alimento em lixos, em restos, inclusive em restos de qualquer tipo de animal morto ou até mesmo de um cadáver humano. Em resumo, eram desprezíveis. Ser devorado por cães era um sinal que sobre essa pessoa que fosse devorada por cães, havia uma especial maldição de Deus, e nós encontramos isso em 1 Reis, capítulo 14. Ser chamado de cão era algo altamente ofensivo e ultragênico. Nós encontramos isso em 1 Samuel 17, a resposta. Porco também era um animal imundo cerimonialmente. Levítico 17 fala a respeito disso. Além de serem considerados um emblema do que havia de mais indigno e considerados imundos para os sacrifícios, os porcos eram proibidos como alimento. Era abominação comer a sua carne. Nós temos que entender que o fundo do poço para o filho pródigo foi quando ele foi mandado aos campos alimentar os porcos. Aquilo ali foi um momento de aumento da sua miséria, quando ele estava reunido junto, cuidando daquilo que era mais imundo para o judeu. Nós encontramos isso em Lucas 15. O porco, ele era alimentado com restos de comida, com lavagem e com bolotas. A gente já viu esse termo na Bíblia, né? O filho pródigo queria comer as bolotas e às vezes a gente não sabe o que é. Essas bolotas são um fruto verde, gerado por uma árvore grande, frondosa. E essas bolotas, quando maduras, elas ficavam num tom amarelado, que poderia, como nós vamos ver, ser confundido com uma pérola, mas antes tinha um tamanho como de uma ervilha verde. E quando maduras, serviam para alimentar gado, servia para alimentar suíno, e nos tempos de crise, nos tempos de fome, até mesmo os pobres eram alimentados com essas bolotas. Coisas sagradas
que não devem ser dadas aos cães, observando o termo grego, é uma provável alusão à carne oferecida em sacrifício nos holocaustos. Lembram dos holocaustos, de toda aquela liturgia que havia no Antigo Testamento, da separação do animal e da queima do animal? Eram, portanto, alimento santificado, coisa santa, coisa separada ao Senhor. Com o termo pérolas, Jesus descreve algo de imenso valor. Já com a expressão coisas sagradas, além desse imenso valor, Jesus traz uma conotação de algo especialmente santo. Podemos afirmar que estas coisas, elas simbolizam o mesmo, são dois nomes para a mesma coisa, pois aquilo que é santo não pode se corromper, e o valor da pérola, diz Agostinho, não pode ser desprezado. E tendo isso em mente, que descrevem a mesma coisa, o que poderia descrever melhor o Evangelho do que aquilo que não se corrompe e aquilo que tem um valor que não pode ser desprezado? Essas pérolas e coisas santas, como deve ser evidente para nós, trata-se da mensagem cristã, a mensagem do reino, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são as pérolas, essas são as coisas santas. Alguns pais da igreja, eles ensinaram que essas coisas santas seriam uma referência à ceia do Senhor. Até existe um antigo documento que muitos conhecem, o Didaquê, que era atribuído primeiramente aos apóstolos, mas não é escrito por eles, que diz o seguinte: não se permita que comam ou bebam da vossa Eucaristia, ou seja, da ceia, pois em referência a isto também o Senhor disse, não deis o que é santo aos cães. Capítulo 9, verso 5. Contudo, nós temos que entender que essa é uma interpretação muito improvável. Nós temos que ficar primeiramente com as palavras da Bíblia. E o próprio Mateus registra novamente o termo por meio das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vai falar uma parábola. E Jesus diz o seguinte: encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Nós vamos ver isso lá em Mateus 13. Portanto, ficando com as palavras do evangelista, ficando com as palavras da Bíblia e com as palavras do próprio Jesus Cristo, é melhor encontrar um elo com a pérola de grande valor e a parábola referente ao reino de Deus, a salvação e, por extensão, o evangelho. Não a um rito, a um sacramento do rito da ceia, mas ao evangelho como todo, a boa nova, a mensagem. Senhores, infelizmente, hoje em dia, todo preconceito é politicamente incorreto. Uma coisa numa espiral nauseante, onde você vai cada vez mais se afundando em não pode, não fala, não diga. Mas Cristo nos alerta sobre como nós devemos nos comportar com algumas pessoas. E para isso nós devemos exercer algum tipo de julgamento. E aqui o termo para porcos e cães são termos usados para descrever pessoas más. Nós devemos discernir e tratar diferente. Nós não podemos sentenciar ninguém a nada, nem a santo, nem a cão. É isso que diz os primeiros versos. Não julgue para não ser julgado, porque a medida que julgares será usada para julgar vocês. Contudo, existe um tipo de pessoa que comporta-se como um cão, agressivo aos que querem o bem dessa pessoa, preferindo comer os restos que caem no chão do que sentar à mesa do banquete da mesa do Senhor. Existem pessoas que não valorizam o que há de mais sagrado, o que há de mais precioso e pisoteiam deliberadamente o Evangelho. Devemos discernir quem são essas pessoas e não gastar os nossos esforços com os tais. Nós conhecemos algum tipo de cão? Eu conheço alguns. Nós conhecemos algum porco? Eu conheço alguns. Agora nós devemos nos perguntar também se nós não estaríamos nessa condição imunda. E que fique a reflexão.
A partir do momento que nós entendemos o Evangelho da salvação como algo precioso, algo santo, algo eterno, nós devemos nos perguntar o que nós temos feito com as pérolas e coisas santas que nós temos recebido. Por um ouvido e sai pelo outro, ou ouvimos aqueles que nos falam. Às vezes eu penso que o excesso de acesso ao Evangelho acaba fazendo certo mal. O excesso de acesso. Eu explico antes que você se assuste. Nós vemos alguns países sobre regimes comunistas e regimes islâmicos que uma simples página da Bíblia pode custar uma vida. E que para aquelas pessoas o Evangelho é o que há de mais sagrado, mais santo e muito mais precioso do que qualquer pérola. Nós, em nosso país, nós temos tratado as coisas santas e preciosas com extremo desleixo, desrespeito. Muitas vezes damos de ombro essas coisas. Muitas vezes ouvimos e dizemos assim: ah, não, sim, eu sei isso aí, mas quer saber? Não me enche muito o saco, eu estou bem, eu sei o que eu estou fazendo. E eu ouso dizer que o Senhor não deixará esse comportamento desrespeitoso com a sua palavra impune, e que Deus tenha misericórdia de nós. Como crentes, nós temos visto que o Evangelho nos faz um convite especial com uma ordenação. E como crentes nós devemos nos perguntar: temos vivido segundo o chamado que nos foi proposto pelo Evangelho? Veja, o Evangelho não é aquilo que nós fazemos, o Evangelho não é aquilo que nós merecemos, mas o Evangelho é a preciosa obra perfeita, vicária, em nosso favor, de Jesus Cristo nosso Senhor. O Evangelho não é aquilo que nós nos aproximamos porque nós somos santos, mas é algo que é tão sagrado, tão precioso, tão santo, que mesmo impuros como nós éramos, ao nos aproximarmos, crendo, somos santificados. É o Evangelho que nos torna santos. E aí cabe a questão: temos vivido como bem-aventurados? Em segundo lugar, baseado apenas nos 5 primeiros versos que nós estudamos nas últimas semanas, alguém poderia defender que não se deve fazer nenhum tipo de julgamento. Nós vimos sobre isso e refutamos essa ideia. Isso tornaria a vida da comunidade uma verdadeira bagunça, porque como nós identificaríamos quem necessita de disciplina corretiva, se nós não podemos julgar? Como nós julgaríamos quando alguém deve ser batizado, se nós não pudermos julgar? Como que nós desmascaríamos algum ensino errôneo, alguma heresia, se não pudermos julgar? Como nos instrui no próprio versículo 15, que nós vamos chegar aqui, como nós nos acautelaríamos dos falsos profetas, se nós não julgarmos os seus ensinos? Mesmo com esse verso, muitos hoje em dia se fazem de tolos, se travestindo com uma capa de falsa piedade, fechando os olhos para muitas dessas coisas, sob grande prejuízo para a sua própria vida e para de toda a igreja. Nós devemos aprender que o cristão deve julgar, e deve julgar sabiamente, com discernimento, com misericórdia, mas deve julgar, pois nem todos aqueles que nós encontramos na nossa vida, dentro das igrejas, são de fato ovelhas. Encontramos aqueles que não querem, aqueles que se enfurecem com as pérolas e com as coisas sagradas. Você já encontrou alguém assim? Será que nós não somos assim? Nós encontramos também muitos vestidos de ovelhas e vestidos de pastores, mas que não são. Um pastor muito sábio diz que nós somos ovelhas do Senhor, mas isso não significa que devemos
nos deixar ser tosquiados por qualquer um. Devemos julgar. Quem é esse que se diz pastor? Porcos não valorizam as pérolas, antes pisam elas. Porque o desejo do porco não são pérolas, são bolotas. A alimentação do porco consistia desses alimentos, alimentos que eram detestáveis e desprezíveis, que o ser humano só comia em momentos de extrema crise. As pérolas, como eu adiantei, elas podem ter o tamanho dessas bolotas, ou as bolotas terem o tamanho dessas pérolas, o tamanho de uma ervilha, primeiro verde, depois amarelinho. E o porco, ele pode ser enganado por uma pérola, mas não é o que ele quer. Se você chegar a um chiqueiro e jogar as pérolas, ele vai achar que é alguma coisa para comer, e ele vai lá ver o que está acontecendo. Mas vendo que não dá para comer pérola, ele vai pisotear essas pérolas. E vai ficar brabo com você, porque você fez ele de bobo. Não é o que ele quer. Observe, tanto cães quanto porcos podem dilacerar quem lança suas pérolas a eles. Por raiva, pega um cachorro de rua e finge que vai dar comida. Finge a primeira vez, finge a segunda vez, finge a terceira vez para você ver o que dá. Talvez não chegue a tanto. Eles podem nos ferir, mas eles não podem destruir, dilacerar as pérolas. As pérolas sagradas, elas podem apenas, e bom, vamos imaginar isso apenas entre aspas, porque é muito, mas elas podem apenas ser pisoteadas, desprezadas. Elas jamais poderão ser destruídas pelo comportamento do cão ou do porco. Agora imagine o seguinte, imagine aquele que já se deparou com um porco, já se deparou com o cão e já deu o que tinha de mais sagrado, já dispensou as suas pérolas. O que ele terá que fazer agora para agradar essa manada? Aqui talvez nós encontramos um argumento para tanto teatro e tanto show dentro da igreja. Talvez não passem de palhaços divertindo o porco. Eu não vejo, diz Agostinho, não vejo como quem ensina pessoas assim não acabe arrebentado pela exasperação e pelo humor destes. O Senhor diz assim, voltando-se, eles vão ver o que é lançado a eles e depois eles voltam-se. Isso porque mesmo após pisar as primeiras pérolas, alguns atacam, outros fingem mansidão, outros fingem que querem aprender, mas ao final destroem aqueles que estão tentando ensinar. Uns voltam-se com violência, outros voltam-se com falso interesse. E é normal nós vermos isso. Homens ímpios buscarem aquilo que está escondido, cheio de aparente interesse pelas coisas sagradas, mas que manifestam ódio às pérolas que são aparentes, manifestam desprezo total àquelas coisas sagradas que são mais óbvias. Eles se mostram interessados pelos segredos, eles querem as grandes questões da Bíblia, como entender essas coisas, mas aquilo que está mais óbvio diante do focinho deles, eles não enxergam. Eles querem aprender o que está oculto, mostram-se interessados, mas sem discernimento, e sempre querem saber quantos anjos podem dançar na cabeça de uma agulha, e ocupam o precioso tempo das pessoas, dos irmãos e dos pastores, enquanto ficam pisando as ordenanças ao arrependimento, à fé e à santidade. Por serem animais cerimonialmente impuros, o sentido, portanto, é que não se deve dar o que é precioso para aqueles que não responderão positivamente. Dito diferente, não se deve ficar pregando o Evangelho a quem pisoteia o Evangelho, a quem despreza o Evangelho e a quem volta-se com fúria, aquele que está anunciando o Evangelho. Cães irritam-se mediante coisas sagradas e acabam voltando-se atacando com violência aqueles que lhes dão. O
Provérbios 26, verso 11, nos diz o seguinte: como o cão torna o seu vômito, assim o tolo repete a sua estutícia. O tolo fica ensinando o cão, e o cão fica voltando para o vômito. Cães comem todo tipo de carne, sem distinção alguma. Um dia os cães se alimentam de carniça, podendo consumir até mesmo sangue humano, mas no outro dia eles se alimentam com o que há de mais precioso, com um filé mignon, se for o caso. Veja, não é que eles não comam qualquer tipo de carne que seja lançada a eles, mas tendo em mente a alusão que jogar essas coisas santas seria jogar a carne do sacrifício. Mas é justamente esse o ponto. Eles comem de tudo sem discernir. E seria uma profanação dar o que é puro àquele que é impuro. Nós encontramos em Êxodo 22 o seguinte verso: e ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães as lançarei. O judeu, ele não podia comer de um animal que fosse uma carniça, era imundo para ele, tinha que deixar para os cães. O alimento para cão é algo imundo. Um cão seria alguém que se alimenta do precioso evangelho de Cristo quando convém, e se alimenta das novidades de Satanás como quando também lhe convém. Ele come tanto lá quanto cá. Querem ser alimentados, mas querem ser alimentados do seu jeito, e irritam-se contra todo tipo de piedade. Os cães da época eram ferozes e rosnavam tanto para aqueles que ignoravam eles quanto para aqueles que os alimentavam. E assim acabavam voltando-se contra aqueles que tentavam alimentá-los com coisas boas, e assim em nossos dias eles se irritam e acabam voltando-se contra aqueles que vão alimentá-los com as coisas santas, com as coisas preciosas. Reforço, cães e porcos são símbolos da natureza corrupta, e Jesus sempre chamou o boi pelo seu nome, diz Stott. Jesus não economizava. É raça de víboras, a raposa, cães, porcos. Jesus não economizava. Nós é que somos cheios do não me toque. Em tempos recentes, os judeus em tempos recentes chamavam de cães também os gentios. A nossa condição como não judeu, nós éramos tidos como cães. Jesus, ele usa dessa forma, chamando o gentio como cão, lá em Mateus 15, quando ele está respondendo à mulher cananeia: olha, não é bom pegar o pão que é dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, aos gentios. Jesus está falando isso. Contudo, aqui nesse verso, nesse contexto que nós estamos vendo, o sentido ele é menos estrito. A referência deve ser aqui vista como a todos os incrédulos cuja natureza nunca foi renovada, que possuem vida física ou animal, mas que não possuem nenhuma vida espiritual ou eterna. Cães atacam tanto a verdade quanto aqueles que proclamam a verdade. Porcos são aqueles que desprezam a verdade, e confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. 2 Pedro capítulo 2, verso 22. Pedro citando provérbio. São indivíduos que se dedicam a odiar o reino de Deus. O apóstolo Paulo declarou que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8, manifestando a natureza característica de um cão ou de um porco. O homem natural, o pendor da carne, é inimizade contra Deus. O pecado leva os homens a odiarem a Deus, como também a se fazerem odiosos e odiando-nos uns aos outros, conforme Paulo escreve em Tito, capítulo 3. Observe que Jesus nos mandou amar os nossos inimigos. Nós vimos isso no Sermão do Monte, capítulo 5, a partir do verso 43. Amar os nossos inimigos.
Contudo, ele mandou também não ensinar as coisas divinas aos obstinados, aos teimosos. Jesus não nos aconselha a odiá-los, não é isso. E o que aprendemos? Que benefícios carnais são destinados a todos, porque Deus envia sol e chuva, tanto para santos quanto para ímpios, mas os porque Deus ilumina a quem Ele quer. Ele quiser. Estou enfatizando esse ponto porque sinto que nós somos todos culpados quanto a esta particularidade. Quando estamos tratando com outras pessoas, diz Lloyd Jones, com frequência não percebemos qual é a verdadeira condição delas e tendemos a nos sentirmos impacientes diante de tais pessoas quando elas não se convertem imediatamente ao Evangelho. Não percebemos que elas estão de tal maneira dominadas pelo pecado e dominadas por Satanás, que de tal modo elas foram transformadas em fantoches na mão do diabo, que em um sentido espiritual elas estão na condição de cães e de porcos. Dessa forma, nós corremos o risco de cair em 3 tipos de erro e um tipo de proclamação. 3 tipos de erro de proclamação e um tipo de erro de cosmovisão. O primeiro erro de proclamação é nós esquecermos que nem todos aceitarão o Evangelho. Muitos, se não a maioria, zombarão do Evangelho, desprezarão as coisas santas. Outros agirão com impiedosa violência. Não devemos insistir com estes. O segundo erro é achar que há uma certa fórmula padrão de evangelismo. As escolas de missões gostam de ensinar padrõezinhos, métodos, tem livros que ensinam isso. Muitos esforçados evangelistas são tão mecanicamente frios que a sua proclamação acaba fazendo mais mal do que bem. Portanto, precisamos aprender a distinguir o indivíduo do outro e tratar com sabedoria e discernimento cada um. Nós devemos saber o que convém a cada tipo de pessoa e devemos ver as pessoas conforme elas são e ser sensíveis a elas e assim proclamar. O terceiro erro de proclamação é tratar de coisas mais profundas com quem ainda não pode compreendê-las. Ouça o que o próprio Jesus diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. João 16:12. É o próprio Jesus dizendo, tem um limite. E ele estava falando com os apóstolos. Discutir acerca de eleição, de predestinação, discutir acerca de coisas profundas, de profundas doutrinas da igreja, com uma pessoa que continua na incredulidade, como é evidente, é uma prática muito errada. E eu concordo, essa é uma frase do Dr. Lloyd Jones. E o erro que eu falei de cosmovisão, ele pode ser tentador sobre vários aspectos, e a teologia reformada ela acaba sendo enganada por isso. O erro de cosmovisão é querer tornar as santas leis bíblicas em um padrão para a sociedade que é ímpia como um todo. Ele quer aplicar a lei de Deus por meio de lei humana na sociedade. Isso é uma utopia, não dá certo e não tem valor algum. Raciocine comigo, que bem poderia haver numa obediência imposta à força, uma obediência que não é para a glória de Deus e que não é a glória de Deus a motivação da ação, mas simplesmente obedecer a uma lei. Podemos citar um exemplo bem simples que já deu grandes controvérsias na história da igreja. Exigir a guarda do dia do Senhor de toda a sociedade, por lei, é errado. Por quê? Porque primeiro nós estaríamos lançando pérolas aos porcos. Um não cristão, ele vai folgar e descansar do seu jeito, não do jeito do Senhor. Segundo, nós despertaríamos a fúria dos cães.
Uns porque querem lucrar nesse dia, e outros porque desejam ser atendidos nesse dia. E aqui, quem nunca comprou um pãozinho no dia do Senhor, que tire a primeira pedra. Em terceiro, nós estaríamos colocando sob a esfera do Estado a prerrogativa da esfera da igreja. A igreja que deve zelar, vigiar e punir a quebra da lei de Deus, e não o Estado. E quando isso é ultrapassado, além de ser muito errado, gera sérias consequências. Foi assim que nós vimos Inquisição, tanto protestante como Inquisição católica romana. Certas coisas nas Escrituras, somente os filhos de Deus podem apreciar. E concordo com o Dr. Lloyd Jones quando ele diz que a distribuição indiscriminada das Escrituras poderia se enquadrar em um jogar pérola aos porcos. Sabe aquela distribuição de Bíblia, assim, a torta direito? Muitas blasfêmias são ocasionadas quando textos mais difíceis são manejados por incrédulos. Versos bíblicos pululam na boca de infiéis para justificarem o seu comportamento vil. Em Atos 8:30, para dar um exemplo, nós vemos a história do eunuco, que ele estava lendo a Bíblia e não entendia, e Deus leva Filipe ali perto, e Filipe questiona ele: você tem entendido? Não há quem me explique. E aí ele passa a explicá-la. Muitas vezes nós abdicamos de falar a um não crente e nos limitamos a entregar um folhetinho, uma porção bíblica. Joga uma bibliazinha no colo, aquelas daquela associação lá de não somos cristãos, somos empresários, como é que é? Gideões? Não é Adonep. Joga uma bibliazinha daquela da Adonep no colo e tá aí Deus, é contigo agora. Afinal de contas, é a santa palavra de Deus. Não é assim. Esse não é o método bíblico. O método bíblico consiste na apresentação direta. Não em jogar um folheto na mão da pessoa e dizer: te vira, o Espírito Santo te abençoe. Se for eleito, vai... Não é assim. É diretamente. Nós devemos apresentar diretamente, e apresentar não como um promotor de vendas que está vendendo alguma coisa de valor, nem como um advogado que tem que ficar defendendo Deus, mas nós temos que apresentar como uma testemunha da obra de Deus, uma testemunha daquilo que Deus já fez na nossa vida. E quando eu digo testemunha, eu não digo sobre testemunhar milagres, aqueles testemunhos muitas vezes, mas testemunhar o milagre, o grande milagre, que é Deus reconciliando através do sangue de Cristo Jesus, por meio do poder do Espírito Santo, pecadores como nós, e adotando-nos como filhos. Isso é evangelizar a pessoa. O que Jesus aponta aqui é que um judeu jamais iria tirar carne sacrificada aos cães. Um judeu não daria coisas sagradas, valiosas, as suas pérolas, como se fossem bolotas, como se fossem ervilhas para alimentar porcos, mesmo porque o judeu não solta uma pérola tão fácil. Eles não podem apreciar. E não sendo comestíveis, eles vão apenas pisotear e desprezar essas pérolas. Veja, você não deve julgar, mas não deve agir sem julgamento. Não considere os homens serem cães ou porcos, porém, quando eles confessarem serem os tais, quer por sua conduta, por agirem como se fosse, ou por falarem coisas como se fossem, não coloque então ocasiões no caminho deles para a demonstração do seu caráter maligno. Os santos, diz Spurgeon, não devem ser simplórios, eles não devem ser juízes, mas também não devem ser tolos. Vemos aqui que devemos julgar quem é um irmão em Cristo e quem não é. E assim, nós não devemos corrigir aqueles que não têm uma predisposição para ser ensinado. Isso é jogar a pérola aos porcos. Não adianta você ensinar o Evangelho para quem não quer. Não adianta você cobrar ou falar das glórias do Evangelho para aquele que não tem como viver sobre isso. Vemos que nós não somos obrigados a nos desgastarmos com aquelas pessoas que tratam com desprezo as pérolas divinas, que respondem com violência às doces doutrinas do Evangelho.
Nós não devemos sair por aí distribuindo instruções, conselhos, censura e menos ainda consolação a pessoas endurecidas, a zombadores, a quem certamente essas dádivas nada iriam adiantar, nos ensina o puritano Matthew Henry. E a gente faz isso, a gente vê isso, a gente vê crente censurando, o cara mais endurecido, ele não pode ouvir. A gente vê crente dando conselho bíblico ao cara que sempre está pisando, não adianta, ele não vai ouvir, vai ficar com raiva de ti. Nós vemos crente trazendo às vezes a consolação que o Evangelho pode dar. O Evangelho pode dar consolação a um filho de Deus, mas não pode dar a um porco nem a um cão. Às vezes insistimos demais com aqueles que não querem nada com nada. Nós podemos e devemos ter amor pelo próximo, devemos ter amor pela proclamação do Evangelho, devemos ter o desejo de ver pessoas se convertendo e de ver pessoas crescendo na graça, mas devemos discernir para quem que nós temos falado, com que tipo de pessoa nós temos nos desgastado, como que estas pessoas têm reagido. Será que não é hora de parar de falar um pouco, de dar um gelo, como se diz, de dar um tempo para essa pessoa pensar e talvez ela vir a perceber que a oferta do Evangelho não é algo banal, não é algo que sempre está à mão, não é algo que sempre está disponível. Quantos e quantos pecadores eu já encontrei que tinham essa recusa porque o Evangelho eles estavam igual numa prateleira de supermercado, é só estender a mão. Eu vou vivendo, na hora que eu ver, na hora que precisar, na hora que apertar mesmo, E nós erramos, nós não devemos deixar tão a mão. Não devemos insistir com o Evangelho aqueles que se mostram duros de coração, pessoas que pisam o que é precioso e que se voltam e que atacam quem procura alimentá-los. Essas pessoas não devem tomar os nossos esforços nem o nosso tempo desnecessariamente. Meu terceiro e último ponto: Cristo exige de nós uma resposta para isso, e nós devemos colocar em prática essa doutrina. Sendo assim, eu vou listar 5 aplicações. Primeira, não devemos desperdiçar o Evangelho. Contudo, prestem atenção nisso, nós não devemos desperdiçar o Evangelho. Contudo, o Evangelho deve ser pregado a todos. Todos nascemos impuros como um cão, todos nascemos imundos como um porco. Nenhuma desculpa será válida para justificar o ato de não pregar o Evangelho a todos. Esse ensinamento de Jesus é apenas para situações excepcionais, nos diz John Stott. O dever cristão, o nosso dever cristão normal é ser paciente e perseverar com as pessoas, como Deus pacientemente perseverou com cada um de nós. Mas existem situações excepcionais. O nosso Senhor mesmo disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. No entanto, devemos ser cuidadosos com quem nós condenamos como cachorrinho ou como porco, e não fazê-lo antes de um cuidadoso julgamento e somente com evidências indiscutíveis, ensina o puritano Matthew Henry. Indiscutíveis, não é assim, você falou uma vez para a pessoa disse: eu não quero saber disso. Porco. Não é a primeira vez que a pessoa trupica, está com o joelho sangrando, você estende a mão para ela e ela tira a mão e diz: eu me levanto sozinho. Você olha e diz: cão. Não é isso. Mas quando essa evidência está indiscutível, quando você já estendeu a mão 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e cada vez ela levanta, te morde e depois vira as costas, chega a hora de dizer: não, fica um pouco no chão aí para ver como é que é a vida. Certamente é proveitoso citar a advertência do bispo Ryle, quando ele diz o seguinte, que nós nos inclinamos a errar mais pelo excesso de cautela
do que pelo excesso de entusiasmo, né? Nós lembramos muito mais o tempo de estar calado do que o tempo de falar. Não deve ser assim. Não ousemos fechar a porta do Evangelho aos pecadores que necessitam dela, tanto quanto nós. Agora você, crente nominal, que só vem à igreja para cumprir tabela, que se desculpa com aqueles ditados, olha, atos falam mais do que palavras. Sim, isso é verdade, todavia e nem ninguém chegará a Cristo. Então, é cristão, pregue em tempo e fora do tempo. A palavra de Deus é poderosa, a palavra é de Deus, o poder é do Espírito Santo, a boa nova é de Cristo Jesus, mas são os bem-aventurados que a proclamam. E foi Deus que designou que fosse desta forma. Segunda aplicação, não devemos desperdiçar o Evangelho, portanto, o bem-aventurado deve julgar como ele tem apresentado as pérolas e as coisas santas. O método de apresentação precisa variar de pessoa para pessoa. Nós precisamos aprender a avaliar pessoas. Existem pessoas para quem determinadas coisas são ofensivas, embora não sejam ofensivas para outras. Nós devemos ter, meus irmãos, cautela de não expor a verdade de tal modo que venha a tornar-se um escândalo para determinadas pessoas. Devemos cuidar. Eu lembro de um testemunho que acabou tornando-se livro do Dr. Sproul. O Dr. Sproul ainda, ele estava no campus da universidade, ele ainda não era cristão, se não me engano, e um jovem evangelista chegou para ele e disse, você é salvo, aquele furor evangelista. Ele olhou para o jovem e disse, salvo de quê? O evangelista não sabia mais o que falar. Isso virou até um livro. O evangelista ficou perplexo com aquela palavra. O evangelista estava pronto para perguntar se todo mundo estava salvo, mas ele não sabia do que. O evangelista estava abordando de forma errada. Irmãos, nós devemos ter o cuidado para não dar motivo a quem quer que seja de blasfemar ou de amaldiçoar o evangelho porque nós apresentamos errado. Um testemunho mecânico, fórmulas prontas, frases feitas acabam gerando muito mais mal do que bem. Dizer Jesus te ama é inclusive uma mentira. E tem a pessoa que, vamos para a praça, aí sai na praça para todo mundo, Jesus te ama, para todo mundo. Isso é mentira. E isso não é um chamado evangelístico. E ainda corremos o risco de uma autocongratulação orgulhosa. Quando, mediante a nossa abordagem descuidada, alguém se comporta como um cão, alguém se comporta como um porco. Aí a gente diz assim, vejam, eu estou sendo perseguido por amor a Cristo. Não, não está. Você está sendo resistido porque testificou de maneira incorreta. É isso que aconteceu. Jesus tratou sempre cada um como convinha. E tratou cada um de uma forma diferente. Jesus tratou Natanael, Nicodemos, Pedro e João de formas diferentes. A mulher cananeia, a adúltera apanhada em pecado, a samaritana à beira do poço, publicanos e fariseus, Pilatos e Herodes. Para alguns o nosso Senhor se mostrou dócil, como um pastor resgatando uma ovelha, mas para outros ele era como esse mesmo pastor, agora com um cajado espantando lobos. Como que nós temos nos mostrado? Se você for cristão, saiba que o Senhor nos confiou um tesouro, as preciosas verdades da sua palavra, como Paulo fala em 2 Coríntios 4. É um tesouro precioso que nós lhe damos, não é qualquer coisa, não é a nossa mensagem, e cabe-nos cuidar e tratar destas coisas com todo zelo. As coisas sagradas devem ser tratadas com excelência. Nós estamos lidando com o fruto puríssimo do amor de Deus.
Estamos lidando com o santíssimo sangue de Cristo Jesus, o nosso Cordeiro, e com a força do divino Espírito Santo. Como não vamos tratar essas coisas com zelo, com respeito, com cuidado, com temor e com amor? Irmãos, nós não podemos vulgarizar o Evangelho. O Evangelho não é uma moda, o Evangelho não é uma vibe, o Evangelho não é uma tribo, o Evangelho não é uma frase na camiseta, não é um adesivo. Nós não podemos sair espalhando sem discernir para quem e como fazemos. Assusta os senhores? Sou contra a evangelização, será? O último ponto deixou claro que não. O meu último ponto de aplicação foi: evangelize, fale, pregue em tempo ou fora do tempo. Mas estaria eu errado? Acredito que não. Eu repito, não devemos vulgarizar o Evangelho. Olha o exemplo do próprio Jesus. Ele recusou a proclamar o Evangelho para Herodes. Lucas 23, verso 9. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. Para Pilatos ele falou, mas para Herodes não. Ele discerniu entre um e outro. Paulo, pregando na sinagoga de Antioquia, após a rejeição dos judeus, recusou-se a ficar jogando pérolas a eles. Nós encontramos isso em Atos 13, e a partir do verso 44 diz o seguinte: e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós nos voltamos para os gentios. E depois, lá no verso 51, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para a cidade de Icônio. O mesmo Paulo fez em Corinto. Diz o seguinte o texto: e quando Silas, Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora eu parto para os gentios. Atos 18, a partir do 5. Meus irmãos, não fui eu, mas foi o nosso Senhor Jesus Cristo que ordenou sacudir a poeira da roupa do pé sobre as pessoas que rejeitassem o Evangelho da paz. Nós vamos ver isso ainda no capítulo 10 de Mateus. Os discípulos de Jesus não devem continuar sempre levando a mensagem do Evangelho para aqueles que escarnecem dessa mensagem. Isso não é insistência, não é perseverança, é bobagem, é jogar pérola aos porcos. Nós não devemos gastar muito tempo com aqueles que permanecem obstinados depois de ouvirem o Evangelho, ou que tenham blasfemado contra o Evangelho, ou que tenham perseguido os pregadores. Escreveu um puritano. Nós não devemos ficar jogando coisas preciosas a quem não as valoriza e a quem não as pode valorizar. A primeira coisa que o cristão sábio faz é avaliar as condições do coração das pessoas antes de compartilhar coisas preciosas como a verdade de Deus. Aos endurecidos que nós vamos encontrar, nós vamos ver na próxima exposição o que nós devemos fazer. A próxima exposição, como eu disse, tem a ver com o julgamento ainda. Nós temos que pedir, buscar e bater. É oração. Aqueles que estão endurecidos, nós temos que orar. Resta-nos apenas a intercessão junto a Deus por algo que é impossível, que eles se convertam. Mas paramos de falar e oramos. Agora, em nossos relacionamentos, devemos viver de forma redentora, obedecendo aos mandamentos e testemunhando com ações práticas, ao invés de ficarmos insistindo em debates e cobranças improdutivas. Você trabalha com um desses empedernidos, um desses endurecidos, você já falou, ele zombou de você, ele riu, ele atacou. O que você faz agora? Você vive o cristianismo diante dele, mas não fala mais.
Como se tem dito muitas vezes, a falta de bom senso causa grande dano à religião. E eu preciso falar isso, eu não estou fazendo aqui também uma apologia ao hipercalvinismo, né? Em alguns momentos pode ter dado essa impressão. O hipercalvinismo diz que você só deve pregar o evangelho àquele que demonstra algum sinal de graça. Isso é mentira. O Charles Spurgeon tinha uma frase maravilhosa, que ele disse que se houvesse algum sinal nos homens de que eles fossem eleitos, ele sairia por toda Londres procurando o sinal em cada um e pregando para cada um. Não tem o sinal, nós pregamos a todos. Eu não estou dizendo que nós devemos ser hipercalvinistas, ou não estou dando a desculpa para alguém dizer assim, ó, estão vendo? Calvinistas são contra evangelizar. Não, senhor. Ninguém evangeliza como os reformados. Ninguém evangelizou tanto na história como os reformados. Os primeiros missionários cristãos que chegaram no nosso país foram enviados por Calvino. O próprio Calvino escreveu que é nosso dever apresentar a doutrina da salvação indiscriminadamente a todos, sem fazer acepção de pessoas. Calvino ainda explicou que cães e porcos são nomes que foram dados àqueles que, através de evidências claras, manifestaram um desrespeito obstinado para com Deus, de modo que a sua condição parece ser então incurável. Contudo, como eu já disse, nós devemos ser cautelosos. Pessoas ímpias, elas podem explodir de ira e podem cair às vezes em maiores pecados se nós tentarmos fazer bem às suas almas com o evangelho. Quando homens que são evidentemente incapazes de perceber a pureza de uma grande verdade, não estabeleça essa grande verdade diante deles. Quem é que disse isso? O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Não estabeleça essa verdade diante de homens que são incapazes de dar valor à pureza. E ele ainda orou assim: grande rei, quanta sabedoria os teus preceitos exigem. Eu preciso de ti não somente para abrir a boca, mas também às vezes para mantê-la fechada. Terceira aplicação: o bem-aventurado deve julgar se tem desperdiçado joias e coisas santas, jogando-as aos cães e aos porcos. Qual é a reação que nós encontramos? Toda insistência, prestem atenção aqui nesse jogo de palavras, toda insistência, o correr atrás do outro, o proselitismo, né? Aquela coisa de querer evangelizar de qualquer forma, convencer a pessoa, toda tentativa de convencer o outro por força própria, tudo isso é vão e é perigoso. É vão porque os porcos não reconhecem as pérolas que são atiradas a ele. É perigoso, pois desta forma a palavra do perdão está sendo profanada e o outro, ao invés de nós lhe servirmos, ele está sendo induzido a pecar contra as coisas sagradas. E mais, os discípulos e pregadores se expõem ao perigo de sofrerem dano por parte da fúria cega dessas pessoas endurecidas e obcecadas, sem necessidade e sem proveito. Quem escreveu isso foi o Bonhoeffer. É naquela pegada do que o Spurgeon falou: não estabeleça. Às vezes o que você põe de verdade, às vezes você faz com que o porco tropece na pérola que você jogou para ele. E você joga mais culpa ainda em cima dele. É o que Provérbios 9 nos ensina: não repreendas ao escarnecedor, para que ele não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Você não deve procurar desnecessariamente o ataque sobre si ou sobre as verdades mais elevadas do Evangelho, escreveu Spurgeon. Tem gente que parece que gosta de proclamar só para ver o do contra, assim. Só para ver um negócio, só para... Está vendo como eles não gostam de Cristo? Se nós temos sido resistidos, se a mensagem tem sido zombada, talvez seja a hora de nós ficarmos quietos. Nenhum sacerdote dedicado lançaria a carne do altar a um cão imundo, e somente um tolo vai dar pérola aos porcos. E você que tem me ouvido, amigo? Você que tem ouvido muitos e muitos e muitos convites. Você que sempre deu de ombros ao Evangelho. Você que sempre zombou dos crentes. Vai desperdiçar hoje também? Será que você ainda vai ter muitas outras oportunidades?
Ouça, hoje pode ser a última oportunidade que você tem em que a resistência constante ao convite de boas novas. Você quer sofrer essa punição? E vocês religiosos, Cristo chamou de raça de víboras. Vocês, falsos crentes, são cobras, são cães que se arrastam pelos corredores da igreja, buscando uma vítima para devorar, pisando soberbamente nas pérolas que são lançadas. Vocês acham que de alguma forma escaparão da ira futura? Vocês acham que tem algum método? Vocês têm acumulado ira sobre ira e o cálice está transbordando. Vocês acham-se fortes? Vocês acham-se independentes? Vocês acham que pode dar um jeito na hora H com o justo juiz? Não. Antes vocês beberão todo o vinho da ira, que foi espremido das uvas da violência e da arrogância que vocês têm cultivado durante a sua vida. Arrependam-se. Quarta aplicação. Irmãos, que nós vemos nos versos 3 e 5, cães e porcos, que nós vemos no verso 6, não devem ser tratados da mesma maneira. Os crentes devem discriminar com muita prudência, portanto, não devemos desperdiçar o Evangelho. E aí eu falo com você, amigo pecador, que me ouve hoje. Você tem ouvido, contudo, tem pisado continuamente nas coisas sagradas. Você tem ouvido, contudo, tem desprezado e atacado todo aquele que proclama essa verdade para você. Até quando? Até quando você vai agir dessa forma? Até quando sentir o calor das chamas eternas sobre o seu pé? Aí vai ser tarde demais. A sua zombaria será trocada por choro. Os seus ataques de fúria serão trocados por lamentos e por ranger de dentes. Talvez você se lembre eternamente que os crentes lhe estendiam a mão vez após vez. Oh, como vocês gostariam de mais uma oportunidade. Mas o Deus que hoje é de amor, naquele dia será conhecido como fogo consumidor. Ouçam, arrependam-se. Até quando vocês acham que o santo Criador, o justo vingador, o terrível e poderoso Deus irá aturar os seus escárnios? Até quando Ele suportará ver as suas pérolas, ver o precioso sangue do seu Filho sendo pisoteado por vocês? Até quando vocês acham que Ele irá suportar a raiva com que vocês uivam e rosnam e atacam a igreja de Deus? Arrependam-se. Arrependam-se. Aquele que tiver sede, venha a Cristo e beba da água da vida. Não há nada mais precioso, não há nada mais desejável, não existe absolutamente nada comparável, não tem preço, é de graça. Aquele que poderia exterminar os seus desprezadores no dia de hoje, está estendendo a sua mão furada por pregos e está dizendo: vem! E eu digo a você, vá a Ele enquanto pode achar, vá enquanto não é tarde demais. E a quinta e última aplicação: nós não devemos desperdiçar o Evangelho, portanto peçamos misericórdia. E aí eu falo com os que se dizem crentes, com os meus amigos e irmãos hoje: será que não temos sido nós os próprios porcos? Será que não tem sido nós os próprios cães? Será que não tem sido nós que temos pisado as coisas sagradas? Será que não tem sido nós que temos atacado os homens piedosos um após o outro? O que nós temos feito com as pérolas e coisas santas que nós temos recebido diariamente do Senhor? Nós temos, pela graça, vivido como bem-aventurados?
Essa doutrina condena os falsos crentes. Contudo, devemos nos autoavaliar sinceramente. Seríamos nós os porcos? O porco, em meio à sua lavagem, não tem apreço pelo valor da pérola. Pelo contrário, ele acha que uma bolota vale mais do que uma pérola. E nós, meus irmãos, nós temos valorizado as coisas santas. A pérola do Evangelho tem valor suficiente para nós abrirmos mão de todo o resto. Ou ainda queremos as bolotas? Seríamos nós os cães? Temos agido violentamente contra aqueles que nos dizem a verdade. Paulo nos diz: tenho-me feito inimigo de vocês por dizer a vocês a verdade. Temos nos alimentado como cão de coisas sagradas e de coisas imundas. Temos consumido um pouco de Deus aos domingos e ao resto da semana nos voltado ao próprio vômito. Pior, temos nós nos empanturrado de tanta imundície que acabamos olhando com desprezo para as coisas sagradas. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Nos questiona o autor de Hebreus. Que nós não sejamos tolos. Escute isso: estar na igreja é diferente de estar em Cristo. Nós podemos vir religiosamente à igreja, nós podemos condenar uns, podemos julgar os outros, mas no fim nós não enxergamos o nosso próprio estado. Naquele dia, meus irmãos, não haverá desculpa. Naquele dia não adianta dizer: mas Senhor, eu participei de tantos e tantos e tantos cultos. Não ousemos tratar com desdém aquilo que o nosso Senhor chamou de precioso, aquilo que Ele disse ser coisa sagrada, o seu sangue derramado e a sua graça estendida a pessoas impuras como nós, para nos purificarem, estendidas para aqueles que não eram seu povo, para que fossem o seu povo, de propriedade exclusiva, filhos do Altíssimo em Cristo Jesus. Ai, irmão, sendo assim, não nos comportemos como porcos que voltam ao lamaçal após pisar as coisas santas. Não nos comportemos como cães que voltam constantemente ao próprio vômito. E que Deus Pai seja misericordioso conosco por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos alcançaste, Senhor, com as coisas santas, preciosas, a dádiva, o dom mais precioso, o sangue do puro, do Cordeiro de Deus, do Rei dos Reis. O seu sangue que nos purifica e nos lava de todo o mal, mesmo nós não merecendo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não permita que nós, como igreja, continuemos agindo como cães e como porcos. Tem misericórdia de nós. Ou para viver dessa forma, Senhor, que não vivamos, risca-nos, apaga-nos. Se não formos para viver para a glória do Teu santo nome, larga-nos. Mas se for para ficarmos contigo, nos santifica, nos purifica através do Teu Santo Espírito. Limpa-nos de toda maldade, limpa-nos do desprezo, do descaso, limpa-nos dos apetites e das afeições, as bolotas, as coisas imundas. Renova, Senhor, nosso coração. Transforma as nossas afeições para que nós sintamos fome e sede de justiça, para que nós honremos as coisas sagradas e santas, para que nós anunciemos essas coisas como fiéis testemunhas daqueles que foram alvo da Tua graça. Oh, Pai, seja conosco, dá aquilo que Tu exiges. Se não fores conosco,
Nós não conseguimos. Tenha misericórdia de nós. É o que nós te pedimos. Em nome santo de Cristo Jesus. Amém.